A paz do Senhor a todos. Mais uma vez essa semana estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Amã, né, que é aí um dos personagens principais da história de Esther, que persegue então aí os israelitas na matança daquele tempo. Então, Amã era um personagem do livro bíblico de Esther. Ele era filho de Amedata. Nós não sabemos, na verdade, nada, né? Não achei nada na história sobre ele, somente que ele era pai de Amã, né? Mas sabemos que Amedata, então, era descendente de Agagui. Então, era um rei renomado, né? Aquele rei no qual Deus mandou Saul matar e Saul acabou poupando a vida dele, então veio Samuel e terminou o serviço e despedaçou Agag. Então, Agagui era avô de Amã, né? Ele era o rei dos Amalequitas e ele era inimigo, né? Os Amalequitas ali eram descendentes de Saul e eles eram inimigos de Israel. No Antigo Testamento, os Amalequitas eram descendentes que eu digo eram um neto de Esaú, né? O filho mais velho de Isaac, aquele que trocou a sua primogenitura por um prato de guisado, né? Então eles eram descendentes de Saul, mas eles se tornaram, assim como os edomitas, que também eram um povo descendente de Esaú, eles se tornaram então inimigos de Israel. Mas na época em que Amã, que vamos ver a história de Amã com Esther, o povo amalequita que odiava os israelitas, na verdade já estava praticamente extinto. Mas, né, teria que passar por toda a história. Vamos ler Deuteronômio 25:17, que diz assim: quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto do Sinai. Pelo caminho, os israelitas foram assediados pelos amalequitas, que atacavam os mais fracos que ficavam para trás. Essa maldade despertou a ira de Deus, que declarou que o povo de Amaleque seria destruído. Né? Então, na época de Amã, Deus já tinha tomado conta desse povo e tinha praticamente extinto toda aquela nação. Então, para que não fique confuso, Amã era filho de Amedata, que era filho de Agagui, rei dos Amalequitas, descendentes de Esaú, inimigos de Israel. Amém? Amã era casado com Zeres. Eles tinham 10 filhos, que eram chamados de, Deus, como esses nomes podem? Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Deus amado, que sofrimento dessas crianças na escola, imagina. Amã era um ministro do rei Assuero, que era o rei da Pérsia, né? Aí, Xerxes. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio, então, se curvassem e se ajoelhassem, então, diante de Amã, em um sinal de respeito. Né? Ele era o puxa-saco do rei aí, então ele conseguiu esse feito. Então, todos os funcionários do rei começaram a fazer isso, se prostrar diante de Amã, mas Mordecai se negou, né? Ele não se curvava e nem se ajoelhava. Mas vale aqui lembrar que era um sinal de respeito, não era uma adoração naquela época. Então, não havia nenhuma proibição na lei mosaica que impedia que um judeu se prostrasse diante de reis e pessoas honradas. Então, a recusa de Mardoqueu em se dobrar diante de Amã era simplesmente, talvez, por uma relação lá do passado, com as origens de ambos os lados. Compreensível, né? Que como um judeu com tanto ódio pelos israelitas tinha, então, os amalequitas desde lá de trás da descendência de Amã, então talvez aí a picuinha que tinha entre Amã e Mardoqueu era já lá de trás pela descendência e o ódio de Amã pelos israelitas, também dos seus avós e bisavós pelos israelitas desde lá de trás. Então, essa recusa de Mardoqueu era simplesmente a recusa de honrar um representante de um inimigo histórico do seu povo, né? E Amã, então, ficou furioso
quando descobriu que Mordecai não estava se ajoelhando, não se ajoelhava em honra ao rei Assuero e a ele, né? Claro que é ele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, aí o bicho realmente pegou, né? Amã achou que não bastava somente matar Mordecai, né? E ele fez planos para matar também todos os judeus daquela época que havia no reino de Assuero, que aí nós vimos já que eram 127 províncias, né? E aí a nossa querida, amada mulher de Amã, Zeres, que eu digo que uma mulher influencia extremamente na vida de um homem para bem ou para ruim, né? Em todos os momentos da vida dele. A mulher de Amã aconselha a construir uma forca de 20 metros de altura para então matar, enforcar aí Mordecai. E é neste contexto que Amã consulta o Deus Pur, né? Que a gente vai ver que futuramente a festa de Purim vem por conta desse nome, né? Jogando todos para decidir qual seria a melhor data para a ação do extermínio dos judeus, né? Ele foi perguntar ao Deus dele lá. Então, logo depois, Amã vai até a presença do rei para convencer o rei de assinar a aprovação desse massacre, alegando que existia um povo que seguiam leis diferentes da que o rei tinha, né, os quais não obedeciam suas ordens, e lhe falou que não tolerasse esse tipo de comportamento aí, no caso vindo dos judeus, né, mas ele não falou nomes, e que ele continuasse agindo, ele tinha que pedir que o povo continuasse a agir daquela maneira. Então o rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, inimigo dos judeus. Então aí todo o poder do rei foi dado ao digníssimo Amã para matar todos os judeus, né? E aí o dia escolhido foi o dia 13 do mês. Eu vou colocar um mapinha para a gente dar só entender um pouquinho de como funciona o calendário judaico, né? Porque Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. E ele ordenou que fossem traduzidas para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. Então, todos eles iriam entender de todas as línguas, estaria em todas as línguas para que todos entendessem o que ele queria, né? Então, nessas 27 províncias tinham dialetos diferentes e ele pediu para que essa carta fosse escrita em todos esses dialetos. Então, foi escrita a carta em nome do rei, carimbada com o anel de sinete e levada pelos mensageiros a todas as províncias. A ordem que estava na carta era matar todos os judeus em um único dia. Então, ele tinha que matar todo mundo em um único dia. O dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então, o mês de Adar cai praticamente ali do meio para frente do mês de fevereiro. E vamos colocar as duas últimas semanas de fevereiro e as 2 primeiras semanas de março. Então, que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, independente de como seriam, tinham que morrer. Sejam moços, sejam velhos, mulheres, crianças, todos os judeus. E a ordem mandava também que todos os bens daqueles judeus ficassem para o governo. E é a partir daí que se cria uma gigante tensão, né? Não bastava ele falar que ele queria que todos morressem, ele queria os bens de todos aqueles. E nós sabemos que o judeu, na verdade, são sempre prósperos, não só também por serem descendentes de Jesus Cristo, o povo escolhido de Jesus Cristo, né? Mas eles são sim sempre muito conscientes de guardar o seu dinheiro, de investir o seu dinheiro. Eu acredito que talvez pelo sofrimento de todos esses bilhões, esses muitos anos que eles viveram na história, eles sempre foram povos nômades, né? Sempre de um lugar para o outro, sempre muito teimosos, né? Mas sempre de um lugar para o outro. Então, para se precaverem de tudo isso, eles sempre têm aí muitos bens e muito dinheiro. A prosperidade está sempre com eles, talvez por esse medo de amanhã ter que fazer alguma coisa ou sair do lugar onde eles estão e talvez perder o que eles construíram. Então, eles já têm um backup, alguma coisa já guardada lá na sua poupança, né? Então, no dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam.
mataram 75 mil inimigos e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram os seus inimigos e só no dia 15 descansaram, né? Mordecai escreveu tudo o que tinha acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto quanto aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem, então, os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos e foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram, então, em alegria, né? Então, por mais que Amã tenha, vamos dizer, maquinado todo o ódio, todo a morte de todos os judeus, né? Deus os livrou mais uma vez aí esse povo teimoso que eram os judeus. E por causa da raiva que sentia Amã, chegou a construir a forca para Mardoqueu, como a esposa dele tinha pedido, né? Ou sugerido a ele, mas ironicamente, ele mesmo foi morto nela quando foi exposto como um homem mau perante o rei. Amã temeu pelo pior, né? Porque quando Amã estava todo consciente e feliz de que ele tinha escrito uma carta que iria matar todos os judeus, né? Então Mordecai veio e conversou com Esther. E Esther, tipo, eu não vou, faz 30 dias que eu não vejo o rei, gente, eu posso fazer nada, o que eu vou fazer daqui de dentro, né? E aí vem Mordecai e fala assim, querida, só porque você tá aí não quer dizer que você vai ser livre não, você também é judia, você também vai morrer, tá? Não é porque você é mulher do rei não que você acha que ele vai te poupar, você acha que você é linda, maravilhosa, vai ficar aí? Né? Vamos dizer assim. Então Esther pediu para que todo o povo jejuasse aí com ela por 3 dias. Então teve, sei lá, talvez o Espírito Santo guiada por Deus aí, pediu esses banquetes para então conversar com o rei e expôs ao rei que Amã estava tentando matar o seu povo. E como Esther era muito querida pelo rei, né, graças a Deus, porque senão todos os israelitas estariam mortos nesse momento, né, e nós não teríamos aí toda a descendência de Jesus Cristo. Mas então o rei se levantou com muita raiva. E aí Amã percebeu que a casa naquele momento tinha caído para ele, que ele não tinha mais jeito, que aí ele não sabia o que fazer. Então o digníssimo caiu ali, ele temeu pelo pior da sua vida, né? E desesperadamente ele tentou rogar pela sua vida a rainha Esther. E nesse momento ele acabou sendo acusado de assediar Esther, porque ele se jogou ali no colo de Esther. Imagina, você vai se jogar no colo da mulher, o marido chega, pum, acabou, né? Aí ele já achou que Amã foi acusado então ali de assediar Esther. E então, ali naquele momento, o destino de Amã foi selado, que está no capítulo 7 de Esther, né? Amã, Esther 7:8 diz assim, a parte mais importante no finalzinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Você quer que a rainha peça para você viver? Na minha casa? Não, quem manda aqui sou eu, não é você não. Né? Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram o rosto de Amã, então levado para a forca, né, que ele tinha feito para Mardoqueu, e ali então foi enforcado o digníssimo Amã. Então, eu tenho feito um pouquinho dessas histórias, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia e a gente não sabe o passado dessa pessoa. Realmente é muito estudo, é muita procura, é muita busca, são várias opiniões que existem aí no mercado para a gente ler e buscar. Mas eu acho que é sempre interessante. Por exemplo, eu não tinha nem ideia que Amã vinha aí da descendência dos amalequitas. Então o ódio
pelos israelenses, né, pelos israelitas, vinha desde lá de trás, desde o seu bisavô. Então aquilo talvez foi semeado na vida dele, de pouco em pouco. E então, né, veio aí a ideia de matar todos os judeus. Nós estamos no século XXI hoje, mas aí em 1945 tivemos ali a aniquilação de muitos judeus no tempo de Hitler, né? Claro que ficou um pouco dessa nação, mas a ideia não era muito diferente lá atrás. E esse povo tem sido perseguido desde do início, desde quando Deus criou esse povo. Ele tem sido, além de muito rebelde, sempre perseguido, né? Desviando sempre do caminho. Mas é interessante que a gente veja cada personagem um pouquinho do seu passado. Amém? Então, semana que vem a gente vai falar sobre Mardoqueu, que também tem uma descendência aí, né? Ele vem de uma família também bem interessante, sendo primo de Esther. Né? Aí a gente termina com Mardoqueu e entra na história. Amém? Que Deus os abençoe.